E está podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma alegria, é uma das coisas que eu gosto de fazer, é de pregar, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Adil Alves, ali está a minha esposa, Andresa Guedes. Nós somos da cidade do Iguatu. Iguatu é no Ceará, lá no interior, lá perto da região do Cariri, né? Só que bem antes, região Centro-Sul. E nós fazíamos parte de uma igreja, o nome da nossa igreja era a Igreja do João Paulo II. Igreja Adventista, viu? Adventista do sétimo dia, bairro João Paulo II, certo? E lá eu era do Ministério Pessoal, que é uma das áreas que eu também gosto, que move o nosso coração, move meu coração, essa de duplas missionárias, estudo bíblico. Eu sempre fui envolvido com isso. E a minha esposa, ela é da escola sabatina, né, e ajudava também na música. Esses dias meu cunhado, que ele é ancião lá da igreja, ele me ligou: olha, nós fizemos a reunião de comissão para escolher cargos, e o cargo do Ministério Pessoal nós deixamos em aberto. Por enquanto ficou assim: ancião, os dois anciãos, e o secretário vai ficar no Ministério Pessoal, porque nós estamos esperando vocês voltarem. Aí eu disse: olha, que vocês têm fé, viu? Então vocês estão orando para a gente voltar, né? Então, a gente tem um carinho muito grande, né, para a nossa igreja lá. E aqui, nós estamos nos sentindo acolhidos, aqui na igreja do aeroporto, certo? Então, Deus seja louvado, foi muito bom esses dias. Nós temos passado pregando a palavra de Deus naquela localidade. Ontem foi feito um apelo e foi perguntado, dada a oportunidade das pessoas que ali estão, nós perguntamos se elas gostariam de se batizar. E ali 6 pessoas se levantaram e disseram que querem se batizar. Nós estaremos visitando essas pessoas, nós estaremos conhecendo se tem algum empecilho, né? Se realmente elas podem agora se batizar, né? E nós estaremos hoje com o pastor fazendo essas visitas. Então, nós ficamos muito felizes por essa resposta de pessoas entendendo o Evangelho. Deus seja louvado. Parabéns aos Calebes, parabéns a você que está envolvido. Os Calebes estão numa alegria só, numa empolgação. Temos alguns desafios que nós não temos todo o tempo. Os Caleb não têm todo o tempo, mas vocês foram vitoriosos. Deus seja louvado por o tempo que vocês dedicaram esses dias. É corrido, no trabalho, né? E mesmo assim tinha gente que passava direto para lá. Então Deus seja louvado por sua dedicação. Amém? Agradecer à irmã Maria Luísa, né, por o convite de passar a mensagem de hoje. Ao irmão Paulo também, certo? Que nos estender esse convite para que nós possamos meditar hoje na palavra de Deus. Pode colocar o slide, por favor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência a Deus e especificamente obediência com respeito à saúde. Você sabe que nós prometemos muitas coisas, não é verdade? Prometemos muitas coisas para as pessoas e para Deus também. Muita coisa nós prometemos. Tem pessoas que desanimam porque elas prometem algo hoje, se empolgam. Quando chega amanhã, ela nem lembra mais o que ela prometeu. Aí vem uma tremenda frustração dentro dela e ela diz: eu vou parar de prometer as coisas. Eu vou parar de dizer que segunda-feira, vou parar de dizer no sábado que segunda-feira vai ser diferente, vou parar. E elas desanimam e vivem uma vida desleixada. Só que não é isso que Deus quer, porque nós temos uma natureza tremenda dentro de nós, que guerreia. Infelizmente ela não foi morta no batismo, né? Ela meio que morreu, mas não morreu, e ela tende constantemente nos procurar, nos perturbar e nos desanimar. E às vezes você diz: já tentei muitas vezes, eu não vou mais nem tentar. E é isso que o diabo quer.
Deus sabe da nossa condição e por isso nós precisamos de Deus, da força de Deus. E eu pergunto a você, eu prometi, você está dizendo, eu prometi o quê? Muitas coisas. Mas uma das coisas, deixa eu pegar aqui o passador, né? De slide. Uma das coisas que eu prometi, que você prometeu, foi essa daqui, ó. Dá para ver? Quantos já preencheram essa fichazinha um dia na vida? Já, né? Essa aqui se chama ficha batismal, que é utilizado por a igreja adventista do sétimo dia. Alguém, para se batizar, ela vai lá e preenche essa ficha, que é o que nós vamos fazer com aquelas pessoas que se decidiram, né? Que disseram que querem se batizar. Então nós iremos preencher. Tem algumas coisas que o pastor pergunta, ou a pessoa que lhe deu o estudo bíblico, lhe pergunta, olha, Adil, você aceita a Bíblia como a única regra de fé? Aí eu vou lá falar sim ou não. O ideal é que seja sim, porque se for não, vai deixar um monte de gente triste, né? Mas nunca vi ninguém dizer não, até hoje. Então, alguém diz sim. E o que nós vamos hoje estudar um pouquinho é esses 5 aqui. Isso aqui foi uma série que eu fiz de pregações de algumas verdades bíblicas que com o tempo parece que a gente vai esquecendo, que precisa ser relembradas. Então eu fiz uma série. Essa série eu prometi, ela não é só com esse tema, tem outros temas. Interessante. Então eu já preguei alguns e eu estou fazendo essa série. Eu prometi. Decido com respeito à saúde. Foi uma das promessas que nós fizemos. De cuidar da nossa saúde, reconhecendo que nossa saúde era o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E olha o que é que nós decidimos. Talvez tenha alguém aqui que nem lembre mais. Eu decidi deixar tudo que prejudica a saúde e a de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios, o uso, a fabricação, a comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, que é fumo, né? Café, drogas ilícitas, porque reconhece que o corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, há um tempo atrás, nós prometemos a Deus que nós iríamos cuidar desse templo do Espírito Santo e que nós iríamos evitar de colocarmos no nosso corpo algo que fosse prejudicial à nossa saúde. Confere? Foi isso mesmo, né? Prometemos. Gente, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e Gênesis 3, verso 18. Esse verso 3, verso 18, ele foi após a queda do homem, após o pecado. E nós vamos ler esses dois textos, vamos começar com esses dois textos, amém? Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Santo Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Queremos nessa manhã entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale e que nós venhamos sentir nessa manhã que essa mensagem ela vem diretamente dos altos céus. E nós queremos como resposta dizer, fala Senhor, pois nós te ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, certa vez me deparei com um livro, Dieta do Éden. Existe esse livro, que é um autor, né? Ele escreve alguns temas referentes à dieta do Éden, uma dieta natural. Assim que o homem foi criado, o homem não se alimentava das coisas que nós nos alimentamos hoje. Por exemplo, né, de origem animal. Ou esse não vai ser o foco hoje da mensagem, porque uma coisa é certa, olha só, a mensagem de saúde ela não tem sido aceita, em muitos casos, porque ela tem sido pregada de forma desequilibrada, de forma restritiva, pessoas impondo, e não é dessa forma. Nós vamos começar com esse texto, mas o foco não vai ser vegetarianismo aqui, tá bom? Vai ser obediência, certo? Então vamos lá, o que diz aí, ó, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores
em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Isso era que servia de mantimento para o homem. O homem tinha uma vitalidade, nossa, não tinha pecado. Então não estava sujeito a doenças. Então esse tipo de alimento era mais que suficiente para que o homem conseguisse ter uma boa saúde, conseguisse ter todos os seus órgãos nutridos. Quando você vai para o verso 3, o capítulo 3, o verso 18, após o pecado, Deus disse assim, ó, ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Mais uma liberaçãozinha, né? Então o homem também começou a comer verdura, né? Gente, essa era basicamente a dieta do homem. Não havia nada de origem animal. E indo aqui para Êxodo, capítulo 15, verso 26, eu gostaria que vocês lessem, eu coloquei o texto na tela. Ele disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandarei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês, amém? Quem nos cura? O Senhor, Deus. Deus, Ele é o médico dos médicos. E a obediência às leis de saúde de Deus nos afasta das doenças. Certa vez, eu coloquei assim, há uns anos atrás, eu ficava pensando, por que muitos de nós somos acometidos das mesmas doenças em que os outros povos são? Na verdade, eu ouvi um irmão pregar. Ele dizia, nós não éramos para ser, né, acometidos pelas doenças dos povos lá fora. E aí, será mesmo? Queridos, uma coisa é certa, a obediência a Deus, não só às leis de saúde, mas em todos os aspectos, afasta-nos das doenças e é o caminho mais certo, mais correto da felicidade. É a obediência a Deus. E nós temos grandiosos exemplos. O povo de Israel, esse texto aqui foi dito para quem? Para o povo de Israel, que serve para nós hoje também. Obedecermos a Deus. A obediência ela é o caminho mais certo da felicidade. Não tem outro caminho a não ser a obediência. Por outro lado, a desobediência às leis da saúde de Deus traz muitas doenças. E aqui eu achei esse texto. Deuteronômio 28, 15, 20 e 22. Se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem às suas leis, e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. E aqui, algumas pessoas se assustam, né, quando vê aqui esse texto, castigo, né? Deus castiga? Queridos, você já viu aquela história, as consequências erradas sempre nos levam, aliás, escolhas erradas sempre nos levam a consequências erradas. E Deus disse, olha, Deus está querendo dizer assim, o caminho da obediência é o caminho mais seguro para o meu povo. Qual é o caminho mais seguro para nós, para você, para a igreja de Deus, para os adventistas do sétimo dia? Obediência. Obedecer ao que Deus pede. E porventura, meus irmãos, eu pergunto, você acha que Deus, ao pedir algo, Deus está sendo ruim com você? Deus está sendo maldoso? Deus quer o seu mal? É certo que não. Com certeza Deus quer o nosso bem. Aí às vezes eu fico a me perguntar, e eu estendo essa pergunta até vocês, cometeremos nós os mesmos erros do povo de Israel? Cometeremos nós os mesmos erros daqueles que foram desobedientes a Deus? Não temos nós milhares e milhares de testemunhos de obediência na palavra de Deus que nos levariam por um caminho seguro? Ou continuaremos nós a ouvirmos o nosso próprio coração, a sermos dominados pela nossa própria concupiscência, os nossos próprios desejos, e colheremos coisas ruins, e talvez lá no final a gente diga, olha, onde está Deus que não olha para mim? Que nem eu já vi muitas pessoas
Eu não sei você, mas eu doente, eu sou ruim na questão de adorar a Deus. Eu não consigo vir para a igreja. Você consegue? Doente? Eu não consigo. Orar, você consegue orar assim bem fervorosamente quando você está doente? Uma dor de cabeça daquelas do tamanho do... Consegue orar? Calmamente, tranquilamente. Você consegue estudar a Bíblia? Está vendo? A enfermidade, ela é algo ruim para nós. E eu tenho certeza que Deus não deseja que nós sejamos enfermos. Doenças, aí você diz, mas só por estarmos no mundo, nós poderemos ser atacados por doença. É verdade ou não é? Sim. Satanás, ele fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Está lá em Jó 2, 6 e 7. Ou seja, existem doenças provocadas por Satanás. E aqui eu achei um texto de Ellen White que ela diz o seguinte, que interessante. Está lá em Conselho sobre Saúde, página 461. Diz assim, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico, olha, Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico, pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças, comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Olha aí. Eu só lembrei do coronavírus aqui. Não estou dizendo que entre nesse contexto, mas eu lembrei. Solta o quê? Comunica ao ar infecção mortal. Sabe, irmãos? Existem doenças também provocadas pelos maus hábitos da vida. Aí aqui é onde entra a nossa responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa máquina. Eu tenho certeza que vocês que têm um veículo, coloca o melhor óleo, vai para a melhor oficina, não é assim? Tenta colocar a melhor peça, original. Tem aqui, tem uma paralela, tem aquela que é similar à paralela, né? Assim, não, eu quero a original, né? Coloca a original. Por quê? Porque quer zelar. Da mesma forma, essa máquina perfeita, feita por Deus, ela precisa de um zelo especial. Aí entra uma responsabilidade individual de cada um. Você tem que ser o principal responsável para zelar por essa máquina, pelo templo do Espírito Santo. Não é ninguém, não é um ancião, mas é você mesmo. E aqui diz, olha, o que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa... Eu acho tão bonita essa linguagem antiga da Bíblia, vocês conhecem essa linguagem antiga? Coisa. De vez em quando eu sou pegado usando essa palavra, coisa. Isso aqui é a linguagem antiga, eu tenho uma Bíblia que é uma linguagem bem antiga. Eu não sei se alguém aqui já viu, mas é interessante, né? Então, suceda coisa ou coisa pior. Então, está lá em João 5,14, né? O paralítico, Jesus foi curá-lo, e Jesus disse, tá bom, você foi curado. Agora faça uma coisa, não peques mais. Não volte a fazer os velhos hábitos de antigamente. Então, sua doença era resultado dos seus maus hábitos de vida. E existem doenças, meus queridos, também, de acordo com o que você vai analisar a Bíblia, existem doenças que são para quê? Para que manifestem a obra de Deus na vida dela. A gente estava falando de um ditado, né, os meninos ali da escola sabatina, ou vai pela dor, ou pelo amor. Você vê como o nosso coração é tão duro, se distanciou de Deus, que muitas das vezes a dor é para se manifestar o quê? As obras de Deus na vida dela. Eu não queria isso, eu queria ter um coração mole. Eu não queria, por exemplo, ter uma doença mortal para Deus se manifestar. Eu queria que Deus se manifestasse em mim, sem que precisasse da dor. Mas em alguns casos, precisa. E é isso que aconteceu aqui, nesse relato, em João 9,3. Respondeu Jesus. Os discípulos ali, eles ficaram assim, meio com dúvida. Jesus, mas quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Quem foi? Para ele nascer dessa forma. E Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, já viu aquela história? Tem gente que vem pela dor. Para quê? Para que o poder de Deus seja manifestado. Não espere que a dor penetre dentro da tua casa, da tua vida, para a gente decidir ser um fiel crente, um crente mais zeloso.
mais obediente a Deus. Porque tem gente, eu vou dizer uma coisa, que na dor, ela quer saber de tudo menos de Deus. E você sabe se você é assim. Se quando você está doente, você é aquele tipo de pessoas que fica, mas Deus, onde está Deus? Por que Deus não olha para mim? Todo mundo é sadio e eu sou doente. Como eu posso servir a Deus doente? Se Deus me curar, eu vou para a igreja. Vocês sabem as suas tendências. E, passando aqui, Deuteronômio, Deus diz assim, ó, aqui é comentando o texto de Deuteronômio 6, do 6 ao 9, livro A Ciência do Bom Viver, na página 283. Deus deu a Israel instruções em todos os princípios essenciais à saúde física, bem como a moral, e foi com relação a esses princípios, da mesma maneira que aos da lei moral, que ele lhes ordenou: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não sei se você já teve uma época que eu queria ser bem crente, de verdade. E eu comecei a espalhar dentro da minha casa, no banheiro, em vários lugares, textos bíblicos. Aí eu lembro desse texto aqui, ó. E as escreverá nos umbrais de tua casa. Deus disse, ó, coloca lá nos umbrais para vocês lembrarem, para os teus filhos lembrarem. Alguém que chega na tua casa vai lembrar. E certa vez, no meu quarto, o que foi que eu fiz? Tive uma ideia, eu gostava de desenhar. Desenhei vários eventos bíblicos da volta de Jesus, por exemplo, volta de Jesus, céu, milênio, que eram as coisas mais importantes. E o que eu falava? Se um dia alguém vier aqui na minha casa, vai perguntar o que significa esse desenho. Aí vocês vão ver a minha esperança. E se por acaso eu dizer, se eu morrer, alguém vai dizer, nossa, olha o que ele acreditava no milênio, né? Ele acreditava na volta de Jesus, ele acreditava no céu. Então foi uma época muito boa. Hoje eu deveria desenhar mais, né? Hoje eu deveria escrever mais, né, nas paredes, mas eu não tenho feito mais, certo? Vamos lá. Muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam eram proibidos aos israelitas. Não era feita qualquer distinção arbitrária. As coisas proibidas eram nocivas. E o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras. Presta atenção nisso aqui, ó. Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma. Incapacita o que o usa para a comunhão com Deus. Torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Olha, queridos, é muito importante isso, né? E eu achei interessante esse texto lá de Levítico 20, verso 26, diz assim: ser-me-eis santo, porque o Senhor sou santo, e separei-vos dos povos para seres meu. Deus nos separou para que nós fôssemos um modelo. Esse é o objetivo de Deus, para que as outras nações olhem para esse povo e digam: que povo abençoado, sinto o desejo no meu coração de participar junto com esse povo, de ser parte desse povo. A gente fica tão feliz quando ouve isso, né? Eu acho que você já teve a experiência de dizer: olha, eu sou ligado na Novo Tempo, eu tenho vontade de ser dessa igreja, eu ainda vou ser da tua igreja, eu admiro os adventistas do sétimo dia, e começam a falar coisas boas. Por outro lado, é muito ruim, nosso coração dói quando nós ouvimos uma pessoa falar mal do povo de Deus. Queridos, eu achei interessante. Se você sabia que os adventistas, com respeito à alimentação, têm sido objeto de estudo, vocês sabiam disso? Nós temos sido analisados, estudados, por que esse povo é tão bonito. Não é bem por isso, né? Não é bem aí. Mas por que esse povo vive muito? Por que esse povo tem menos doenças crônicas em algumas regiões do mundo? Por que esse povo não é atingido por as doenças mais comuns que atinge o restante da população? Um dia desses, eu me dediquei a estudar sobre o vegetarianismo. Eu estava precisando ver alguns artigos.
e eu fui me deparar lá na Sociedade Brasileira Vegetariana. Meus irmãos, era uma leitura e um sorriso. Por quê? Porque vocês sabem quem foi o povo que foi mais estudado lá, as pessoas que foram mais analisadas? Os adventistas do sétimo dia. O estilo adventista do sétimo dia. E a maioria dos estudos lá dizia assim: em análise a um grupo de tantos adventistas, vegetarianos, aí lá ia analisando, observou-se que tem menos doenças crônicas, menos infarto, vivem mais do que as outras pessoas. Irmãos, era um sorriso. Eu até falava para a Andresa: olha, Andresa, que lindo, que testemunho. Eu fiquei muito feliz. Baixei logo um bocado de material, imprimi, e eu achei lindo aquilo. Nós temos sido objeto de estudo, isso é para nos deixar feliz. Agora, eu vi um dado muito interessante, com respeito, isso aqui saiu no artigo da revista Adventista, que diz o seguinte, ó: nos Estados Unidos, a porcentagem de vegetarianos é de 40% a 50% dos adventistas. Outros países não chega nem a 10%. Brasil, né? Brasil é pouco. Estados Unidos, então a maioria desses estudos foi analisado também lá nos Estados Unidos. Ou seja, existem benefícios em uma alimentação mais saudável. É isso que Deus está dizendo, em obedecer uma alimentação mais saudável. Eu achei interessante isso. Nosso corpo ele é formado pela comida que nós ingerimos. Há constante desgaste do tecido do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos, os músculos e os nervos requerem a sua. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve deste sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força de cada nervo, cada músculo, tecido, está lá na ciência do bom viver. Ou seja, o que nós ingerimos está intimamente ligado com todo o nosso funcionamento do nosso corpo, na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia, na mais clareza de ouvir a Deus. E você diz: olha, eu prometi, isso aqui eu não vou passar, vai ficar para outra, vou botar para lá, né? Outra oportunidade. E eu queria que vocês aqui, nós já estamos indo, eu queria que vocês, estamos indo para o final, e eu gostaria que vocês, meus irmãos, ouvissem esses textos bíblicos. É óbvio que todos vocês entendem que há uma necessidade de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo, para que nós possamos servi-lo da melhor forma possível. Caleb doente, ele não vai servir para ser Caleb. Sabia disso? Quando a gente está doente, o que a gente diz? Eu não posso ir para o Caleb. Eu lembro, a Andresa adoeceu 2 dias na missão Caleb, né? Não pôde ir. Graças a Deus, eu pedi a Deus para não adoecer nem um dia, né? Mas, quando nós adoecemos, a obra do Senhor, que é algo urgente, Deus nos quer dar na melhor vitalidade, para que nós possamos cumprir a missão, ela é comprometida. E eu gostaria que você, Romanos 12, 2, guarde esses 3 textos no seu coração. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um conselho grandiosíssimo para a igreja de Deus. Nós não devemos nos conformar com este mundo. O povo de Israel foi instruído que eles não deviam, o Espírito profetiza, confiar no apetite deles. Tudo hoje é manipulado para que até o nosso apetite seja pervertido. E nós não podemos ser moldados a partir dos moldes do mundo. Não é porque todo mundo come que nós devemos comer. Não é porque todo mundo vai em uma direção que nós devemos ir. Então guarde esse texto no seu coração, não esqueça. Sejamos transformados pela renovação do vosso entendimento. Entenda que Deus quer o melhor para nós.
Entenda que existe de Deus um interesse tremendo em nos ver felizes aqui na terra, bem, vigorosos. E tente fazer o teu melhor. E esse outro texto de João 3, 21 e 22. Amados, se o vosso coração não vos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Vocês entenderam esse texto? Meus queridos, às vezes nós estamos orando a Deus, mas o nosso coração diz, isso que está acontecendo comigo foi consequência da minha vida desregrada. Eu nunca obedeci. Mesmo assim, Deus ainda da desgraça ainda faz bênção. Da maldição, Deus ainda transforma em bênção. Mas que nós sejamos esse tipo de pessoas. Ao olhar o nosso coração, diga assim, nosso coração não nos condena. Eu posso até ser atingido por uma enfermidade, mas que no seu coração você esteja em paz, ciente de que você fez o seu melhor para cuidar do tempo do Espírito Santo. Senhor, eu passei 20 anos da minha vida, não ligava para o tempo do Espírito Santo, para o corpo, para essa máquina. Mas, Senhor, depois que eu conheci, eu coloquei em prática, eu fiz a minha parte. E ore a Deus, se for da vontade de Deus, Deus te curará. Porque nós precisamos também acreditar na cura. Há enfermidades que vêm para nos ajudar, para a manifestação da obra de Deus, para nos converter. Que não seja preciso uma enfermidade para nós nos convertermos. E esse outro texto, Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazer da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Você crê nisso? Será feliz. Aquele que não é só um ouvinte, que apenas ouve, mas que pratica. E muitas das vezes não tem dado certo também, às vezes essa reforma de saúde nós precisamos fazer, todo mundo precisa, porque às vezes a gente quer ser radical demais. E a gente quer começar assim, logo, hoje, eu quero abandonar logo hoje, tudo hoje, né? E às vezes a gente não vê que a gente é pecador, tem as nossas limitações. Eu já vi muita gente, radicalismo, com respeito à reforma de saúde, e nunca é aceito por as pessoas. Então veja o que você pode avançar, o que você pode deixar, o que você pode implementar. Tem pessoas que não precisa implementar coisas na sua alimentação, nos seus hábitos de vida. Utilizem os 8 remédios naturais que Deus deixou, são grátis. Durmam bem, exercício físico, água. Usem os remédios naturais que Deus deixou. E aqui, queridos, 1 Coríntios 3, certamente vocês sabem que são templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o templo. E eu termino com esse texto aqui de Ellen White. Está lá em Caminho a Cristo. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos, entenderam? Qual é a urgência de praticarmos? Existe urgência? Claro que sim. Muitas pessoas não passam apenas no desejo, isso vai ficar mesmo. Eu tenho desejo de obedecer a Deus, eu tenho desejo de me alimentar melhor, de ter hábitos mais saudáveis, de cuidar do tempo do Espírito Santo, mas nunca fazem a entrega a Deus completamente. Meus irmãos, eu pergunto à igreja do aeroporto hoje, você que ouviu essa mensagem, que ouviu a urgência e o interesse de Deus, que você viva de forma plena, de alma e de coração. Eu pergunto a você, você tem um desejo de dizer a Deus, Senhor, eu reconheço que eu preciso fazer uma reforma na minha vida.
E talvez não seja nem só a reforma de saúde. Talvez seja em outro aspecto também. Senhor, eu necessito. Eu pergunto a você se você gostaria de dar uma chance nessa manhã, de Deus fazer um reviravolta na tua vida. Eu queria saber se você aceita. Permite que Deus adentre dentro do teu coração. Que Deus possa fazer morada na tua vida e te dar o auxílio, o poder necessário para te transformar e que você tenha uma nova vida e todas as reformas que são necessárias na sua vida serem feitas. Eu pergunto a você, você dá a chance nessa manhã de Deus fazer isso na sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Eu creio. E se vocês permitirem, Deus fará maravilha na vida de vocês. Nesse momento, vai ter um louvor? Vai ter um louvor e nós vamos, no final, confirmar a sua entrega, o seu coração. E não tenho dúvida que Deus vai fazer maravilha na sua vida. Vamos, nesse momento, ouvir o louvor e aproveita e entrega o teu coração em oração ao Senhor. Vamos ficar todos em pé, por favor, de pé. Sempre atender a Deus e a lei guardar, a Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai, caminho em lugar algum, a Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos. Pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar.
Santo Deus e Pai, entendemos, ó Deus, que o caminho da felicidade é a obediência ao Senhor. Nessa manhã, ó Deus, teus filhos disseram publicamente que dariam uma chance do Senhor transformar a vida. Nós cremos, ó Deus, que pelo poder do Espírito Santo, que pelo amor que Deus tem por a humanidade, o Senhor realizará a obra na vida desses irmãos que aqui estão. Portanto, Senhor, queremos, em breve, testemunharmos da transformação que o Senhor fará na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.